Olá a todos, meu nome é José Alisson, sou estudante da FATEC e hoje nós vamos falar sobre mapeamento de processos, solicitado pelo professor Hamilton. Bom, dentro do mapeamento de processos, nós vamos ver o que é, para que serve, mindset, dúvidas, como aplicar na prática, benefícios e uma breve conclusão. Mas o que é mapeamento de processos? Mapeamento de processos é uma técnica usada para visualizar e compreender a sequência de etapas, atividades e interações que ocorrem dentro de um processo empresarial. Ele ajuda a identificar os pontos de melhoria, ineficiências, oportunidades de otimização. Geralmente é representado por meio de diagramas ou fluxogramas que ilustram as relações entre várias partes do processo. E para que serve o mapeamento de processos? Ele tem várias finalidades, incluindo a melhoria de eficiência, identificar gargalos e ineficiências no processo, permitindo otimizá-los para melhorar a eficiência operacional. Padronização, ajudando a estabelecer padrões claros para a execução de tarefas, reduzindo variação e melhorando a consistência. Identificando problemas, permite identificar problemas, erros, retrabalhos, facilitando a resolução e aprimoramento da qualidade. Treinamento serve como ferramenta para treinar novos funcionários, facilitando a compreensão dos procedimentos. Além disso, ele também ajuda na comunicação entre equipes, departamentos e partes interessadas, garantindo que todos entendam o fluxo do trabalho. Ele inova, pois proporciona insights para inovação ao identificar áreas onde novas abordagens podem ser aplicadas. Apoio a tomar decisões, oferecendo informações visuais para ajudar na tomada de decisões informadas sobre melhorias e mudanças no processo, aprimorando a experiência do cliente, permite otimizar os processos que afetam diretamente a experiência do cliente, resultando em maior satisfação. Ajuda a gerenciar mudanças organizacionais ao visualizar como as alterações afetarão os processos existentes. E, além disso, facilita o monitoramento contínuo dos processos, permitindo ajustes conforme necessário. No contexto do mapeamento de processos, o Mindsight refere-se a uma mentalidade ou abordagem que as pessoas adotam ao realizar essa atividade. O Mindsight adequado é fundamental para o sucesso do mapeamento de processos. Aqui estão alguns aspectos importantes que vale destacar no mapeamento de processos. O primeiro é a abertura à mudança. Ter um mindset aberto é crucial, pois o mapeamento de processos frequentemente revela as áreas que precisam ser melhorados ou redesenhados. Estar disposto a mudar e melhorar é essencial. Abordar o mapeamento de processos com curiosidade e vontade de entender detalhes é importante para obter uma compreensão completa do fluxo de trabalho. Um mindset sistêmico envolve ver o processo como um todo, interconectado. Em vez de focar apenas em partes isoladas, isso ajuda a entender como as diferentes etapas se relacionam. Ter foco também é fundamental. Ter em mente o cliente final é crucial. Um mindset orientado para o cliente garante que os processos sejam projetados para atender às necessidades e expectativas. Compreender perspectivas e necessidades das pessoas envolvidas no processo é importante para criar soluções que sejam viáveis e aceitáveis para todos. Um mindset atento aos detalhes é necessário para capturar todas as nuances do processo, garantindo que nada seja ignorado. Às vezes, os processos podem ser simplificados ou otimizados de maneiras inovadoras. O mindset criativo pode ajudar a identificar novas abordagens, analisar todos os processos de forma crítica e lógica
É fundamental para identificar áreas problemáticas e oportunidades de melhoria. Mapear processos geralmente envolve várias partes interessadas. Ter um mindset colaborativo facilita a obtenção de insights de diferentes perspectivas. Compromisso com melhoria contínua. Melhoria contínua significa que o mapeamento de processos não é atividade única, mas parte de um ciclo contínuo de análise e aprimoramento. Ter em mente os objetivos de longo prazo da organização ajuda a criar processos que se alinham à estratégia global. Aqueles que lideram ou influenciam o mapeamento de processos devem ter mapeamento de processos, um mindset que inspire a equipe e promova a adoção de mudanças necessárias. Sobre a implementação do mapeamento de processos, normalmente pode gerar dúvidas, como por onde começar, quem deve estar envolvido, qual a melhor ferramenta de mapeamento. Então, por onde começar? Comece selecionando um processo que seja relevante para a organização e tenha impacto. É uma boa ideia escolher processo que envolva várias partes interessadas. Já quem deve estar envolvido, envolva pessoas que estejam diretamente ligadas ao processo, bem como especialistas que possam trazer perspectivas valiosas. A colaboração de diferentes departamentos também é importante. Qual a melhor ferramenta de mapeamento? Existem várias ferramentas disponíveis, desde softwares específicos até mesmo papel e caneta. Escolha uma ferramenta que atenda às necessidades de equipe e facilite a visualização do processo. Como obter dados necessários também é uma dúvida muito frequente. Coletar dados precisos sobre o processo é fundamental. Isso pode envolver entrevista com os envolvidos, análise de documentos, observação direta. A resistência com pessoas é um risco, porém, comunique os benefícios da iniciativa e envolva as partes interessadas desde o início para minimizar a resistência. E qual a profundidade necessária? Determine o nível e detalhe necessário para mapear o processo. Às vezes, um alto nível de detalhe é importante, enquanto outras vezes uma visão mais ampla é suficiente. Ou uma outra dúvida que gera é quanto tempo levará. O tempo necessário varia dependendo da complexidade do processo. Prepare-se para investir tempo suficiente para realizar a análise completa. Se o processo envolver informações confidenciais, garanta a segurança das informações e siga as políticas de privacidade da empresa. E lembre-se de que os processos são estatísticos. Esteja preparado para revisar e ajustar os fluxos de trabalho à medida que as necessidades mudam. Estabeleça métricas para medir o impacto das mudanças. Isso pode incluir eficiência, qualidade, economia de custos, entre outros. Comunique claramente as mudanças aos envolvidos, destacando os benefícios e fornecendo treinamento se necessário. Mantenha uma abordagem de melhoria contínua, monitore regularmente os processos e faça conforme necessário. Como eu deixei destacado no slide, lidar com dúvidas durante a implantação do mapeamento de processos ajudará a garantir que a iniciativa seja bem-sucedida e traga os resultados desejados. Bom, para aplicar o mapeamento de processos de forma eficaz, nós precisamos que você escolha o processo, selecione o processo que você deseja mapear. Pode ser um processo de negócios completo ou uma parte específica. Determine os limites do processo a ser mapeado, identificando seu início e fim. É primordial que, bem como as atividades principais, serem incluídas. Liste as etapas e as atividades que compõem o processo. Comece do início e siga até o fim, detalhando todas as ações envolvidas. Para cada etapa, capture as informações relevantes, como responsáveis, prazos, entradas, saídas, ferramentas usadas e qualquer outro tipo de informação relevante. Crie um diagrama visível que represente o fluxo do processo. Você pode usar símbolos, setas e formas para mostrar as conexões entre as etapas.
Identifique como as etapas se relacionam umas com as outras. Isso inclui fluxo de informações, decisões tomadas e dependências. Observe as áreas onde o processo pode estar lento ou ineficiente. Isso pode incluir pontos de atraso ou retrabalho e atividades desnecessárias. Analise o diagrama para identificar oportunidades de melhoria. Pergunte-se: como é possível simplificar, acelerar ou aprimorar cada etapa? Com base na análise, implemente as melhorias no processo. Isso pode envolver reorganizações de tarefas, automação ou até outras mudanças. Coloque as melhorias em prática e monitore os resultados. Se necessário, faça ajustes adicionais para garantir que as mudanças tenham o efeito desejado. Atualize sempre a documentação do processo com as alterações feitas e compartilhe-as com as partes envolvidas para garantir a adoção de melhorias. Continue monitorando o processo ao longo do tempo para garantir que as melhorias sejam sustentáveis e façam ajustes conforme necessário. E lembre-se sempre que o mapeamento de processos é uma abordagem interativa. À medida que você obtém feedback e resultados, pode continuar refinando e otimizando o processo para atender às necessidades em constante evolução da organização. Por isso, é importante sempre, se você está no início, utilizar um post-it, alguma coisa que seja fácil mudança, porque como está em constante evolução, pode até ser mais fácil para você realocar alguma posição que ficou indesejada. Depois de esclarecer dúvidas e saber como aplica, eu peguei um exemplo para a gente praticar. Então, nesse exemplo, a gente vai ter um processo, coleta de informações, desenho de fluxo, análise crítica e revisão e implementação. Bom, para começar, nós precisamos saber o processo. Eu peguei um exemplo de montagem de veículo. A primeira parte desse processo seria a coleta de informações. Equipe de produção, engenharia, que fornecem dados sobre as etapas de montagem, desde a chegada das peças até o veículo pronto. Desenhe um fluxograma. Um fluxograma é criado indicando as etapas como instalação do motor, montagem do chassi e adição de componentes eletrônicos, pintura, entre outros. Análise crítica, podemos focar na identificação de atrasos na entrega de peças, gargalos na linha de montagem e excesso de etapas redundantes. Para revisão e implementação, com base nas análises, é desenvolvido um plano para melhorar a gestão do estoque de peças, otimizar o layout da linha de montagem e eliminar etapas desnecessárias. Com isso, podemos entender que o processo de mapeamento é bem simples. O que precisamos é ter foco e informações detalhadas. O mapeamento de processos, ele também oferece uma ampla gama de benefícios para as organizações. Ao identificar ineficiências e gargalos nos processos, as empresas podem otimizar as etapas para melhorar a eficiência operacional. A otimização dos processos muitas vezes leva à redução de desperdícios, retrabalhos e recursos desnecessários, resultando em economia de custos. Identificar e corrigir erros ou falhas em processos melhora a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos pela organização. O mapeamento de processos facilita a padronização de atividades, garantindo maior consistência e reduzindo variações indesejadas. O processo visualizado em um fluxograma oferece uma visão clara e transparente das atividades, permitindo que todos compreendam o processo. Ele também ajuda na tomada de decisões informadas. Com informações detalhadas sobre o funcionamento do processo, as decisões podem ser tomadas de forma mais informada e precisa. Ele também ajuda na comunicação interna. A visualização clara dos processos facilita a comunicação entre as equipes e departamentos, melhorando a colaboração. Ao analisar os processos existentes, as empresas podem identificar oportunidades para introduzir novas tecnologias ou abordagens inovadoras. Agilidade operacional é uma coisa que não pode faltar dentro da organização. Processos otimizados
e bem mapeados permitem que as organizações se adaptem mais rapidamente às mudanças de mercado. Ao mapear os processos, afeta diretamente aos clientes. É possível aprimorar a experiência do cliente, resultando em maior satisfação e fidelidade. Durante a implementação de mudanças organizacionais, o mapeamento de processos ajuda a entender como as mudanças afetarão os fluxos de trabalho e também, ao analisar os processos, as organizações podem aprender as práticas bem-sucedidas e fracassos anteriores. Processos mais eficientes e de alta qualidade podem melhorar a posição competitiva da organização no mercado de trabalho. Podemos concluir que o mapeamento de processos é uma técnica valiosa para qualquer organização que busca melhorar sua eficiência, qualidade e capacidade de adaptação. Ao visualizar e analisar detalhadamente os fluxos de trabalho, é possível identificar ineficiências e gargalos e oportunidades de otimização. Isso não apenas resulta na economia de custos, mas também em processos mais padronizados, transparentes e consistentes. Além disso, o mapeamento de processos promove uma comunicação interna mais eficaz, possibilitando a colaboração mais estreita entre as equipes e departamentos. A capacidade de tomar decisões informadas e implementar mudanças de maneira mais ágil também aumenta, ajudando a organização a se manter competitiva em um ambiente de negócios em constante evolução. Lembrando que o mapeamento de processos não é um processo único, mas sim uma prática contínua. À medida que as necessidades da organização mudam e novas oportunidades surgem, os processos podem ser ajustados e aprimorados para garantir melhoria contínua e sucesso a longo prazo da empresa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e é isso, até o próximo vídeo.